Então, vamos começar aqui, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Estou usando uma agulha de 7RL 010 da WJX. Essa tatuagem eu estou usando uma voltagem um pouco mais baixa do que eu costumo. Estou usando uma voltagem de 9.0, né? Essa primeira parte eu vou focar na escrita e nos traços, textura, e na segunda parte eu vou focar nas sombras. Repare a quantidade de agulha que está para fora. Quem me acompanha aí sabe que eu gosto de trabalhar com a agulha bem destacada, e repara como ela só raspa na pele, né? Mesmo ela, mesmo ela bastante com bastante curso para fora, eu não enfio ela toda na pele. Repara que eu só passo de leve e já fica o traço. Repare só a suavidade com que eu estou passando essa agulha. É preto puro, tá? Não, eu não diluo tinta para fazer fine line, nem nada disso. Não acho vantagem. A pele bem esticadinha sempre. Nunca trace se você não tiver com firmeza na mão. Na verdade, não tatue, né? Se você não tiver com uma boa firmeza na mão, procura uma posição melhor primeiro. Sempre passando vaselina, secando, tocando aí nesse, pressionando o papel, né? Nesse primeiro Esse primeiro contato aí, enquanto tem muito decalque na pele. Essa parte aí é grossinho, já vou fazer, já preencher. Depois eu vou até voltar aí pra engrossar mais um pouquinho, né? E vou falar por quê. Dando algumas passadas em alguns lugares que eu percebo que ficou um pouco mais vermelhinho. Tem partes que fica vermelha e eu percebo que não pigmentou o tempo que deveria, né? Talvez por passar a agulha rápido. Aí eu vou voltando, vou refazendo e com isso vai dando tudo certo. A mão sempre bem apoiada, lembrando que não é obrigatório para você fazer um fine line, fazer algo delicado, seguir um traço grande de uma vez só. Isso na verdade é até perigoso. Se você não tem costume ou não se garante, não tem a segurança, não faça. Olha o tamanho desse traço aí que eu estou fazendo sem parar. Se você não tiver essa segurança, não faça, tá? Porque um traço desse aí torto pode prejudicar o desenho todo, né? Faça de pouquinho em pouquinho. Divida esse traço aí, por exemplo, em dois, três. Faça uma parte, vai encaixando o outro devagar, para não ficar com marca, né? Repare na suavidade que eu passo essa agulha. Uma coisa muito importante também, não pode ter pressa. É até clichê eu falar isso, mas não pode ter pressa em momento algum. Pressa é inimiga da perfeição. E tatuagem, como é uma coisa estética que fica, né, para sempre, nós temos que tentar preservar isso ao máximo. A não errar, não ter pressa. Ó, essa parte aí ficou um pouquinho mais grossa, certo? Vou acabar de pintar aqui, ó. Movimento de círculos bem curtos, vai e vem. Esse vai e vem não é igual o pêndulo, tá? No caso, o pêndulo você retira a agulha da pele nas extremidades. O vai e vem não. É com a agulha inserida para frente e para trás, ou para um lado e para o outro. Como essa parte aí ficou um pouco mais grossinha, eu vou engrossar as outras duas, do O e do C, para ficar mais proporcional. Isso é um adendo para vocês também ter uma noção
que a tatuagem ela não é feita numa tacada só. É uma soma de detalhes, uma soma de técnicas. Vocês vão fazendo um pouquinho em pouquinho, vão percebendo, vão notando. Não tem problema nenhum eu voltar ali e engrossar mais um pouquinho para ficar tudo homogêneo, né? Ficar na mesma proporção, ou o mais parecido possível, para ficar algo mais natural possível, ficar algo visivelmente bonito, né? Algo confortável assim de você olhar e não sentir nenhuma estranheza de uma parte grossa e o restante fina. Eu diria que traços ou até a tatuagem mesmo, em geral, não só a parte dos traços, você esculpe, né? Você está esculpindo um traço. E não tem como esculpir de uma vez só. É algo demorado. Fala com o cliente, né? Se você é mais. Se você leva mais tempo, você vê que o cliente está se incomodando, se ele for um pouco acelerado, que tem pessoas que querem as coisas de imediato, conversa com o cliente, diz que não tem como. Para preservar a qualidade do trabalho, tem que ser algo minucioso, é demorado, né? Para também o cliente não, principalmente os de primeira viagem, né? Que ainda não estão por dentro de como funciona. Ainda tem muito tabu. Lembrando que eu estou usando preto puro, o preto que eu estou usando é da Easy Glow Ultra Black, se eu não me engano. Repare que eu só arrasto, quando eu arrasto, quando eu não limpo tocando assim, pressionando o papel, eu limpo arrastando, é para a direção onde eu já tatuei, para não ter o risco de perder o decalque. Olha a suavidade que eu passo essa agulha, a rapidez e a suavidade, né? A rapidez não é lei. Por eu usar uma voltagem alta, que eu considero alta, eu uso 9, 9,5. Dependendo da agulha, eu boto em 10, 10,5. Eu acho uma voltagem muito alta, né? A minha máquina é uma máquina muito forte, tem uma rotação alta. Então, se eu der mole, se eu passar muito devagar, corre o risco de estourar muito fácil o traço. Se eu aprofundar um pouquinho mais a agulha, vai machucar a pele. Então, eu considero, eu me adaptei a trabalhar com a máquina numa rotação mais alta e controlar a minha mão para passar mais rápido, sabe? Usar da velocidade ao meu favor. Vamos lá. Isso aí você pode treinar na pele artificial sem nenhum problema, né? Até aconselho para quem está começando, não tem coragem ainda de ou não tem ainda voluntários para fazer na pele humana, faz o abecedário inteiro, A, B, C, várias fontes, né? Vários tamanhos. Tenta fazer de uma vez só, tenta fazer aos poucos. Essa tatuagem aí era duas diferentes. Uma tinha só o girassol em um triângulo e a outra tinha a escrita, era outra flor. Aí a cliente perguntou se poderia juntar as duas, né? E assim foi feito. Aí eu fui unir as duas e fiz, eu substituí, né? A outra florzinha pelo girassol. Essa parte aí, essa parte aí de montagem, edição assim no Photoshop, antes de imprimir, que é muito importante também para você consertar o desenho, imprimir algo, como é que eu posso dizer, sem estar distorcido. Se vocês quiserem que eu traga esse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo que sim, quer que eu traga sobre essas coisas de Photoshop. Se você tem dúvida de alguma coisa no Photoshop, como transformar um, uma foto em desenho, como tirar só as linhas, né, de uma foto quando é tudo sombreado, você com alguns atalhos você consegue tirar só as linhas, tirar um decalque mais limpo, né? Para quem usa impressora igual eu, né, impressora EcoTank, que já imprime o carbono
ou até mesmo para você que usa a impressora normal, decalque à mão, mesmo com ela, é muito importante às vezes você ver o desenho, se no caso você tendo um olhar mais crítico com o passar do tempo, você vai perceber que alguns desenhos estão um pouco distorcidos, né, pela anatomia da onde eles estão. Às vezes não é um desenho já feito, não é uma tatuagem, mas está em um ângulo, a foto está em um ângulo diferente, né? Tirando a proporção, um lado fica maior do que o outro, fica algo meio desproporcional a perspectiva. Eu posso ensinar também vocês deformar essa perspectiva, trazer ela para onde deveria estar, né? Deixando o desenho mais correto. Repare também que esse F aí ele ficou um pouco mais grosso. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou vir engrossando o que eu já fiz, que vai ser o seja ali, né? O O eu já vou fazer um pouquinho mais grossinho. Repare que eu só esbarro a agulha. Essas letrinhas é muito importante fazer, pelo menos o que eu sinto que é eficaz, pedacinho por pedacinho. Faz os tracinhos, tracinho por tracinho ali, não tenha pressa. Fez um, para, parte pro outro. Ó, olha só. Fiz um, tirei a agulha, fui pra parte de baixo, tirei a agulha, o S, tirei a agulha, né? Às vezes o que eu tô querendo dizer é que você pode pegar e fazer de uma vez só todo o contexto ali da letra, mas às vezes no inter, no, em uma quina, às vezes fica marcado, fica grosso, estoura o traço. Só de você dar aquele mini intervalo ali, aquele milésimo de segundo para fazer a curva, solta mais pigmento naquele ponto e pode ficar desigual, estourar o traço, ficar com a pinta, né? Provavelmente vocês já viram tatuagem assim, onde a escrita tem parece que soltou uma gota de tinta ali, estourou uma gota de tinta no meio da escrita, em algum canto da letra. É por causa disso, porque fez de uma vez só. Lembrando que a qualidade do resultado final é muito mais importante do que o tempo de tatuagem, do que a tua velocidade a tatuar, do que o seu material. Então, prestem atenção em cada detalhe, façam como se fosse a última tatuagem que vocês estão fazendo, para garantir, o cliente está com pressa, se ele não puder esperar, faz em outra sessão. Não corra. Lembre-se, a tatuagem é algo equivalente a uma cirurgia. Uma coisa mal feita, algo precipitado, pode gerar consequências muito indesejadas, né? Estou preenchendo aí, perceba um movimento bem curto, até porque é um espaço bem curto. Repare que eu passo a agulha várias vezes em muitos lugares, só que com a suavidade não fica muito, não tem o risco de estourar o traço. Agora, se eu passar uma vez pressionando muito a mão, já é certo estourar. Pelo menos da forma que eu trabalho, né? Com a quantidade de agulha que eu boto para fora e com a voltagem que eu uso, é certo estourar. Aqui essa folha eu não vou deixar muito marcada. Repare que quando eu vou tirar a agulha, quando eu chego no final do traço, eu levanto a agulha, justamente para não dar aquele pontinho de tinta. Aí o decalque tá meio apagado, mas vai dar para entender aí o que eu vou estar fazendo. Isso aí é um ó. Ó, eu tiro a agulha, eu levanto a agulha. Engrossando aí essa parte. Uma dica, essa fonte aí, ela já tinha esses lados mais grossos, né?
Se você estiver fazendo uma escrita e por um acaso, por exemplo, vou dar o exemplo desse O aí, preste bem atenção nisso. Se vocês estão fazendo um O e um lado, por exemplo, o lado esquerdo deu uma borradinha, conclua toda a tatuagem, tá? Conclua toda a tatuagem antes, faça todas as letras, depois você vai voltar lá onde você borrou e você vai engrossar só aquele lado com um acabamento fino, né? A parte de cima fina, a parte de baixo fino, vai ficar só um lado mais grosso daquele no exemplo que eu dei o O. E você vai fazer isso com todas as letras. Todas as letras daquele lado esquerdo você vai engrossar. Isso vai dar uma naturalidade e uma sensação de que a fonte era assim, que a tatuagem não tem um erro, sabe? Isso disfarça muito bem e por muitas das vezes acaba ficando mais bonito, mais legível e mais único também o seu trabalho. Por exemplo, esse S aí quase não aparece a parte mais grossa ali, mas é a do meio. Aí eu vou engrossar, vou fazer outro tracinho bem rente e vou pintar. Gente, se vocês estão gostando, dá aquela moral, se inscreva no canal, deixa um joinha aí, deixa um gostei, deixa um comentário. Aliás, se não estiver agradando em alguma coisa, deixa aí nos comentários para mim poder buscar a mudança, né? E consertar aí alguma falha que eu possa estar cometendo. Para quem não sabe, eu iniciei aqui pelo YouTube, né? Eu aprendi vendo vídeos. Então, eu sou muito agradecido pela plataforma e muito mais pelas pessoas que se disponibilizaram a gravar, a ensinar. Se não fosse essas pessoas, talvez eu não teria começado, né? Foi do YouTube que eu absorvi 99% do meu conhecimento de tatuagem. Então eu tô voltando aqui para ajudar, né? A nova geração que está começando. Tô nessa caminhada aí há mais ou menos 5 anos. Não considero muito. Considero que eu tô engatinhando ainda. Muito o que aprender, tem muito o que aprender. E daqui pra frente eu vou tentar gravar o máximo de coisa. Trazer o máximo de coisas aqui para vocês seguirem essa caminhada aí com essas gotinhas a mais de conhecimento. Tiver um amigo seu que estiver começando, manda esse vídeo pra ele, manda o canal pra ele, apresenta, fala que o cara tá começando, dá uma ajuda aí lá, tá trazendo uns vídeos aí, umas dicas. Sempre passando vaselina. Vaselina ajuda a limpar. Caso respingue tinta, é muito mais fácil você tirar a tinta rápido, preservar o decalque do que se você não tiver passado a vaselina. A vaselina, né, ou tem pomadas também, tipo a Eazy-In, pomadas, né, que fazem a mesma função, que não são derivadas de petróleo e tudo mais. E tem para todo mundo, né? Olha como eu tiro a agulha. Eu levanto a máquina quando eu vou. É meio pêndulo, né? Só para frente, assim. Tiro a máquina para ficar com acabamento fino, suave. Morrendo no zero, né? Ó, repara na letrinha, um pedacinho de cada vez. Finalizei esse ponto. Vamos pro próximo. Finalizei esse. Vamos pro próximo. Pronto. Dá para fazer tudo de uma vez? Dá, mas eu não aconselho. Ó, fiz um. Pronto.
Fiz outro. Pronto. Vi, e aí vou juntando. Pronto. Você fazendo, eu bato muito na tecla de você tatuar com a suavidade da mão, né? No caso, explorar bem, né, a suavidade da mão. Entender que isso é muito importante, porque isso te permite voltar muitas vezes no mesmo lugar. Vamos supor que você fez um traço, uma pintura, pô, faltou, volta lá e volta lá. Se você fizer algo mais bruto, mais grosseiro, consequentemente aquilo ali vai machucar. Mas se você está usando a suavidade, perfurando só o necessário, você consegue trabalhar muito mais por muito mais tempo naquele local sem causar dano. Muitos clientes meus falam, não deu casquinha. Eu falo, impossível, tem que dar casquinha. A pessoa fala, não deu. É difícil de acreditar, né? Talvez foi algo muito, muito fino. Tão fino que a pessoa nem considera uma casquinha. Nem sentiu descascando. Aí você percebe a diferença. Aí agora eu estou com o Sumi. Se eu não me engano, eu estou usando no batoque médio. De 3 a 4 gotas de preto. E o batoque cheio de diluente. Repare no movimento aí mesmo que eu passo extremamente rápido e de leve, raspando a agulha só. Porque essa folha aí vai ficar de contexto por trás da escrita, né? Eu tentei fazer o que eu vi na outra imagem, que é onde tinha escrita meio que a folha, a parte da flor que estava por trás, dava uma apagadinha. Então eu tentei seguir o mesmo padrão, porque estava muito bonito, muito bem acabado. Ó, praticamente um sombreado, um rastelado, para morrer no zero ali perto da letra. Ó, bem suave. Só pra dizer que não tem nada, sabe? Ficou mais clarinho, vou passar de novo. Não se preocupe em marcar de primeira, né? Acertar de primeira. É muito mais importante ficar bom do que ser de primeira. Tá certo que quanto menos você passar, mais vai fluir a tatuagem, né? Mas também não tem problema nenhum demorar um pouco mais. Porque o foco é o resultado. Repare o movimento que eu tô fazendo de arrastar a agulha. Um rastelado bem suave. Aí eu dei tipo uma marcação como se fosse o final da folha, né? Pra não ficar muito sem sentido a sombra. Faço uns traços mais marcadinhos, outros bem fraquinhos. Pra dar movimento à folha, né? Bom, agora vamos aqui para o traço do girassol. Não tá acelerado, tá, pessoal? A velocidade que eu tô passando é essa mesma. Repare que o traço fica bem sólido. Com a agulha um pouquinho mais para fora, eu sinto que eu tenho mais liberdade de pigmentação, né?
Certo que se eu não me vigiar em cada traço, corre o risco de estourar. Se eu relaxar minha mão, corre o risco de estourar. A mão bem apoiada na pele, reparem. Como eu falei, não é obrigatório, não é regra, não é lei fazer o traço de uma vez só, igual eu fiz aqui, tá? Isso é só a questão mesmo da prática. Me permite fazer isso. Esses desenhos comerciais assim é muito bom para manter a sua disciplina em traço, em contraste, porque esses traços aí bem preto vai ter total contraste, né? Total definição depois de cicatrizada em contraste com a sombra que vai entrar. Você garante uma qualidade melhor nos seus trabalhos, né? Porque trabalhos grandes o pessoal acha que não leva traço e eu já faço ao contrário, né? O traço é extremamente importante. O traço é o alicerce do seu trabalho. Não menospreze, né? Não leve como qualquer coisa. E esses trabalhos assim que exige que o traço fica muito visível, né? Não pode ter, você tem uma margem de erro muito baixa, que eu acho que é a melhor forma. Você acaba se cobrando mais, você acaba se dedicando mais, você acaba evoluindo mais, você cria uma memória muscular muito boa, né? Você cria uma confiança muito boa, podendo então fazer trabalhos grandes que as pessoas vão perceber cada detalhezinho perfeitamente. Tem trabalhos grandes que você olha e você sente falta de algumas coisas, né? Parece que foi feito. Parece que pularam etapas, né? E um traço bem feito é o feijão com arroz. É o básico. E é o mais importante. Lembrando aí, para quem não sabe, eu uso impressora com tinta de stencil, né? Eu vou dar uma adiantada aí já já. Para o vídeo também não ficar muito grande. Que vai ser só o restante ali da, dos traços. E o ângulo também não estava favorecendo o ângulo aí que eu botei o telefone para gravar. Repare que quando eu limpo arrastando, eu limpo para a parte que já foi feita. Então não tem o risco de apagar o decalque. Tá certo que um desenho desse daí seria até mais simples você refazer o decalque, né? Com uma canetinha, mas é bom que você já vai treinando. Repare aí na textura que eu vou fazer. É preto puro, tá? Eu fiz a marcação ali dos dois miolos, da parte interna e da parte mais externa. Tô fazendo mini vírgulas, ó. Tracinhos atrás de tracinhos. Repare que eu tô todos no mesmo sentido ali, em volta, virados para o meio, né? Ó, como se o meio fosse, tivesse tudo vindo do meio ou tudo indo para o meio. Repare como é rápido, não está acelerado. Essa parte de cima aí, à esquerda, né? A parte, na verdade, lateral esquerda, eu vou escurecer um pouco mais, igual eu tô fazendo aí, para dar uma impressão de profundidade. Uma parte está recebendo luz e a outra, consequentemente, fica mais sombreada. Não é regra, tá? Essa forma de textura aí, de girassol, de algumas flores que tem essa textura, vocês podem olhar imagem, né? De plantas ou de girassóis, não sei, de outras tatuagens e ver que é tanta variação e tantas formas de ficar bonito que você pode fazer uma de cada vez para ver qual que você vai se adaptar melhor, qual depois de cicatrizado fica com um resultado mais bonito.
Ó, repare que eu vou traço após traço, ó. Sem acelerar o vídeo, tá, pessoal? Tá na velocidade normal. Aí você pode estar pensando, tá, mas um monte de traço assim vai dar no quê? É só você ver aí como que vai ficar o resultado final. A impressão que dá quando você olha, isso causa uma confusão na mente, porque a própria planta, né, as coisas orgânicas assim, elas têm esse embaralhamento, né? É muito bacana também fazer esse miolo com pontos, né? Já fiz muito também e fica com um resultado muito bacana. Pontinhos. Mas dessa vez aí eu optei por fazer tracinhos. Sem pressa, tá? Traço por traço. Aí eu tô fazendo num sentido só, mas já já eu vou fazer em movimento de pêndulo. É por causa do ângulo da mão. Não tava me favorecendo aí. Aí eu já comecei a dar um movimento de pêndulo, ó. Muito importante nesse momento, depois que você decidiu como é que vai ser a textura ou seguindo da referência, faça até o final. Ah, mas é grande, não tem problema, faça até o final, do mesmo jeito, para dar um resultado top. Reparei que no meio de alguns grandes eu faço alguns curtos, um ponto, uma vírgula, um tracinho, tudo na mesma direção, ó. Estou tatuando aí uma canela. A pele já é bem esticadinha, então não me preocupei muito em esticar a pele, tá, pessoal? Mas jamais tracem ou faça textura ou qualquer outro tipo de coisa. Jamais insira a agulha com a pele flácida, com a pele relaxada. A pele relaxada ela vai amortecer a agulha e vai comprometer a pigmentação, podendo estourar o traço, ficar tremido, não ficar padrão, machucar a pele. Esse movimento que eu faço já é essa textura já é automática, já sabe? Eu não estou olhando para referência. Ó, agora eu vou sombrear essa parte, essa lateral, da mesma forma que eu sombreei a de dentro, para as duas laterais ficarem escuras, mais escuras, né? Tô cruzando aí o rastelado para ele ficar mais homogêneo. Repare que eu faço para um lado e para o outro. Eu passo bem rápido porque a voltagem, como eu falei, 9.0 está abaixo do que eu costumo trabalhar, mas eu tenho noção de que é uma voltagem alta para a máquina que eu uso. Escurecer mais um pouco, para esse contraste aí ficar bem acentuado. Repara no movimento bem rápido, cruzando a máquina, né, no rastelado, para ficar bem homogêneo. E galera, o vídeo já tá chegando no final, essa parte 1 aqui. Quero agradecer a todo mundo aí. Não deixe de deixar seu like, deixar seu comentário, deixar meu Instagram aqui para vocês ver o resultado desse trabalho e também outros trabalhos, né, que eu não consigo gravar. Tamo junto, pessoal. Boa evolução aí a todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Venho aqui agradecer a todo mundo que tem acompanhado o canal aí. Você que é inscrito, você que não é inscrito, aproveite e se inscreva. Você que faz o comentário, deixa seu like. Muito obrigado a todos vocês. Esse foi a parte 1
E em breve eu estarei postando a parte 2 desse conteúdo aqui, falou? Boa evolução aí a todos vocês. Já estou aí produzindo outras coisas, então já já mais conteúdo no canal aí pra vocês. Valeu!